Nessa noite eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, porque estar aqui é um privilégio. E primeiramente a gente sabe que não é brincadeira, porque a gente tem que falar aquilo que Deus tem para falar. E a gente tem o temor de Deus, isso é importante, porque quando o homem perde o temor, ele perde tudo, né? Porque de nós não temos nada, mas enquanto nós sabemos que é Ele que faz, a gente tem que se prontificar a fazer. E eu estou com a saúde debilitada ainda, tem uns 15 dias ainda, eu terminei os remédios todos, não sarei. A garganta muito inflamada, mesmo assim aceitei, porque a obra é de Deus e ela tem que ser feita. Glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Eclesiastes 7. Aleluia. No versículo 8. Aleluia. Somente o versículo 8. Eclesiastes 7, no verso 8. Aleluia, glória a Deus. E que diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Somente esse versículo. Glória a Deus. Eu confesso que até na sexta-feira ainda Deus não tinha me dado uma palavra, que eu recebi o convite na terça, até sexta-feira eu fiquei ainda preocupada. E eu conversando com Deus, eu falei: Senhor, na hora certa o Senhor vai preparar. Antes de dormir na sexta, eu no meu quarto, e nem a Bíblia estava aberta, mas o Senhor ele testificou esse versículo no meu coração. De uma forma clara, eu entendi que isso era o que Deus queria falar hoje aqui. Começando por mim, porque quem prega muitas das vezes quer falar, exortar, e eles pensam que a palavra é dali para lá. Não, a exortação vem para mim, depois para o irmão. A bênção vem para mim, depois para o irmão também. E nesse versículo eu achei um versículo maravilhoso e que Deus testificava no meu coração, e que o melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E aqui eu pensando nesse versículo, e a gente imagina que como o mundo fala totalmente o contrário. O mundo fala o quê? Que o melhor ele está no começo. O melhor das coisas é o início, porque no início você tem aquela força, você tem aquele ânimo, você tem aquilo que é novo. Então o mundo ele acha que, como fala, que no princípio é flores, depois vem os espinhos. Mas a Bíblia ela contradiz isso, e aqui a palavra fala que Salomão, ele escrevendo esse versículo 7 inteiro, se os irmãos forem ler, esse capítulo inteiro ele vem e fala da intenção, da que a gente tem que ter a paciência na hora da tribulação, que a gente tem que ter a perseverança, um coração longânimo e não ser altivos de coração. E o que é ser longânimo? Longânimo é uma pessoa que tem um ânimo longo, um ânimo maior, uma pessoa que é paciente, que na hora da tribulação ela sabe esperar no Senhor. E o altivo de coração é aquele que se acha, é aquele que fala assim: não, eu posso mais do que o fulano, eu sou melhor do que aquele, então eu faço e aconteço. E Deus ele não tem negócio com quem é ativo de coração, não. Deus tem negócio com quem é humilde, que fala assim: eu estou aqui, eu não posso, mas o Senhor pode. E aqui esse versículo ele testificou muito grande no meu coração. E o Senhor falava assim comigo: muitas das vezes a gente se põe num lugar assim onde não tem saída. A gente muitas das vezes tem uma situação a qual a gente fala: Senhor, eu não vou ter vitória aqui porque está tudo dando errado. Mas eu quero dizer que nesta noite o Senhor trouxe eu e você aqui para dizer para você que pode estar dando tudo errado na tua vida, e que você pode estar dizendo: Senhor, mas acabou para mim. Não, o final vai ser melhor do que o começo. E eu quero dizer para você, irmão, se você sair daqui com esse versículo gravado no teu coração, assim como o Senhor, desde que Ele falou comigo, eu não me esqueço mais dessa palavra. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai testificar no seu coração a vitória sim, porque Deus, Ele não age conforme o homem vê. Deus, Ele não age conforme o homem, Ele pensa que é o melhor. E Deus, Ele tem o melhor para nós, e a Bíblia fala aqui que Salomão escreveu no final. Muitas das vezes eu fiquei reparando ali aqueles personagens de atletismo, e eles lutam muito ali, treinando, e eles pensam o quê? Na vitória, na medalha. Eles não querem saber se o adversário é forte, se o adversário é fraco. Para eles não interessa isso. O importante é o final, que é a vitória, a medalha na mão. Então que eu e você venhamos por isso no coração, e que a gente venha se pôr no lugar de servo do Senhor e falar: Senhor, está difícil, mas eu sei que no final a vitória vai ser maior. E ali eu testifiquei no versículo no meu coração, e Deus ele colocava na minha mente uma história de um homem, ele se chama Jefté. Um homem que ele não é muito citado, mas é uma história que eu gosto muito, que no livro de Juízes cita a história de Jefté. E Jefté, ele é o filho de Gileade, que mora na cidade de Gileade também. E a Bíblia fala que Jefté,
ele é o filho de uma prostituta. Gileade tem Jefité como uma prostituta, uma mulher que não vale nada para a sociedade. E ali esse homem, ele é casado e ele tem filhos com uma mulher. E ali os irmãos de Jefité olham para ele, quando eles crescem, e falam assim, ó, sai da minha casa. A herança que é do meu pai não vai ser tua não, porque a tua mãe não vale nada. Você pra gente, você não presta, você é um ninguém. E aqui eu me vejo, como esse versículo fala, que a gente não pode ser altivo de coração, nós temos que ser longânimo. E que aqueles irmãos de Jefité, muitas das vezes nós colocamos no lugar deles, e a gente começa a julgar o irmão pelo pecado, a gente começa a julgar o irmão porque ele parou, mas irmão, você não sabe o que o irmão está passando, você não sabe o que o irmão está passando na casa dele, no serviço. E é muito fácil olhar e falar, eu estou aqui pregando, mas olha o irmãozinho que pregou um dia está parado. É muito fácil eu falar o pecado de alguém, mas eu tenho que entender que eu não sou ninguém para julgar, e que a gente muitas das vezes está no lugar dos irmãos de Jefité e fala assim, você não presta, você não é ninguém. Mas eu quero dizer, meu querido, que não importa o teu começo, que não importa o teu meio, porque o final o Senhor vai te dar a vitória. E não importa quem tem olhado para você e dito que você não vale nada, e não tem importância quem olhe para você e fala para você, eu não dou nada, porque ninguém tem que dar nada por você, porque Jesus, ele morreu por mim e por você, porque ele nos ama mais que tudo nessa vida. E aqui a história de Jefité, os irmãos dele falam, vai embora, e você não vale nada, você é filho de prostituta. Um pecado que ele não tinha culpa, um pecado que ele nem mesmo sabia que ia acontecer com ele, como ele vai adivinhar da mãe que ele ia nascer. Mas ali a Bíblia fala que aqueles homens expulsam Jefité, e ele vai embora fugido. Mas a Bíblia fala que ele era valente, valoroso. Mesmo assim os irmãos dele não queriam saber, porque aquele ditado, você acerta 1000 vezes, ninguém fala, mas você erra uma vez, ali vem 1000 pedradas para cima de você. E aqui Jefité, ele teve que fugir, e quando ele chega em outra cidade, uma cidade que tinha homens levianos, uma cidade que tinha homens imprestáveis, e ali ele começa a governar, a ser o líder daqueles homens. E a Bíblia fala que Jefité, ele não perdeu o temor de Deus, e ele não deixou se misturar com aqueles homens, mas ele era o cabeça deles, vamos dizer assim. E ali Jefité, ele ficou naquela cidade distante. Só que, como diz o hino, que o mundo dá voltas, né? E ali a história fala que os irmãos de Jefité estavam ali na cidade de Gileade, e os amonitas, eles estavam se levantando contra Israel, e ali eles procuram um homem e não encontram. Um homem que tenha coragem que aquele filho da prostituta tem, um homem que era valente como o filho da prostituta, e não acham. E a Bíblia fala que eles ficam temerosos, e eles falam, nós vamos perder a guerra porque ninguém se prontifica aí como o nosso cabeça, aí na frente do exército e enfrentar os amonitas. E a Bíblia fala que aqueles homens, ele lembra que existe um homem que é filho de uma prostituta, mas porém este homem que não valia nada para os olhos dele, era aquele que ia salvar Israel da mão dos amonitas. E a Bíblia fala que aqueles homens, eles vão atrás de Jefité, e ali eles têm que se prostrar e falar, ei, eu vim atrás de você porque eu preciso de você. Ei, eu preciso da sua ajuda. E Jefité, ele fala, não, mas vocês me expulsaram de lá, vocês não querem me reconhecer como meu irmão de vocês, porque eu não valo nada. E ali a Bíblia fala que eles falam, não, você tem que ir porque você é valoroso, você é valente, e nós precisamos de você. E se você voltar, e se você conforme você for o nosso cabeça, ganharmos a guerra contra os amonitas, ali você vai ser juiz da cidade, nós vamos exaltar você. E a Bíblia fala que Jefité, ele volta, e ali ele tenta uma conversa, mas eles não querem saber da conversa de Jefité, os amonitas. E a Bíblia fala que ali, depois de passar um tempo conversando, tentando falar amigavelmente, ali a Bíblia fala que Jefité, ele é não possuído, mas o Espírito Santo se aposta dele, e ali ele ganha a batalha contra os amonitas. E ali Jefité, ele tem uma história muito linda, porque Jefité, ele foi excluído, ele foi aquele que ninguém dava nada, que no começo da história ele via que estava tudo perdido, e quantas das vezes a gente pensa porque está demorando, porque não está acontecendo, porque não tem mais saída, mas aí nesse versículo que fala, melhor é o fim das coisas do que o princípio dela, Jefité viu que o melhor foi o final dele. Qual foi o final? O final é que Deus exaltou Jefité perante a sociedade, e ele julgou Israel por 6 anos como juiz. E aqui a Bíblia também fala de uma outra história em que eu peguei, que é a história de Zacarias e Isabel. Zacarias, ele era sacerdote, e Isabel
era descendente de Arão. Os irmãos, perdoem que a garganta está falhando, está doendo. E ali a Bíblia fala que Zacarias e Isabel, eles eram um casal que temiam ao Senhor. Eles eram irrepreensivelmente, eles viviam com os mandamentos do Senhor no coração, e eles também exerciam os mandamentos do Senhor. E ali a Bíblia fala que eles eram irrepreensíveis, eles eram fiéis em tudo, mas só que tinham um porém. Eles eram fiéis, mas eles não tinham filhos. Eles já eram avançada idade, e a Bíblia fala que Isabel, ela já era idosa e ela era estéril. Só que a Bíblia fala que ali tinha um certo sorteio. E Zacarias, como sacerdote, ele ia participar daquele sorteio. E ali no meio daquele sorteio, ele foi sorteado para entrar no templo e ali acender incensos para Deus. Naquele dia em que Zacarias, eu penso assim, que muitos anos se passaram, e Zacarias ali pedindo ao Senhor um filho, e Zacarias ali quase desanimando, mas Isabel também, como era fiel ao Deus de Israel também, ele também tinha o apoio da esposa. E quando um desanimava, o outro apoiava de um lado, e eles continuavam. E ali a Bíblia fala que Zacarias, ele entra para acender incensos, e quando ele está lá dentro, o povo lá fora intercedendo também, e ele fala, ele ora, ele intercede lá dentro, e o anjo Gabriel, ele vai de encontro a ele, e ali Zacarias, ele se assusta, porque ele não esperava, e a Bíblia fala que ele fala assim: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida, e no tempo certo a tua esposa vai te dar um filho a você. E a Bíblia fala que ele fica meio incrédulo, e aí ali, ao passar da história, o anjo, ele tira a voz de Zacarias por uns meses, e depois ele volta a falar, mas a esposa dele, ela engravida, e ali nasce ninguém mais, ninguém menos que João Batista. E ali a gente vê, essa história é muito bonita, mas o que me chama a atenção é que esse casal, eles eram irrepreensíveis perante o Senhor, e eles tiveram anos e anos de oração, de luta, de choro, e o Senhor não dava um filho para eles, porém eles não desistiram de servir a Deus. Nessa palavra o Senhor dizia no meu coração que é importante sim nós termos bens, os sonhos e objetivos, mas irmão, não desista de Deus se Ele não fizer o que você pede. Não desista de caminhar se Deus não fizer o que você pede orando. Qual é o teu sonho, sei lá o que? Não desista de Deus, porque Ele fez uma morada para mim e para você. E se Ele não estiver aqui, a maior vitória foi a salvação da minha e da tua alma. Essa palavra é muito linda assim, que Deus, Ele dá um filho para uma mulher velha, para um sacerdote, coisa assim. Só que o mais bonito dessa história que me chamou a atenção foi que eles permaneceram fiéis em meio à luta. Eles permaneceram fiéis em meio à prova, em meio ao não de Deus, porque não era o tempo e eles esperavam muitos anos. E quantas vezes eu e você quer desistir, porque o nosso sonho não se realizou até agora, porque a gente pede algo e o Senhor não atende, mas a gente tem que saber que o melhor para mim e para você, Deus é quem sabe. E nessa história tão bonita, eu quero deixar somente isso para os irmãos, porque foi o que Deus colocou no meu coração, e que você não desista, e que você saia com esse versículo dentro de você, que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.